Quantas pessoas têm sido reprovadas por Deus por estar tentando servi-lo insatisfeitos? Muitos. Deus não aceita ser servido por ninguém insatisfeito. Seja qual for a razão da sua insatisfação, seja por algum problema ainda não resolvido, você não deve esquecer de que um dia você serviu a Deus com fé, com alegria, com prazer, e agora você tenta servi-lo insatisfeito. Ele não vai aceitar esse serviço jamais, mesmo porque Deus não depende de ninguém. Obreiros, atenção, pastores, ouça, devemos ficar alertas, porque isso acontece muito no meio dos que se dizem servos de Deus e entre alguns voluntários dos grupos insatisfeitos tentam servir a Deus. Pessoas que estão, por exemplo, passando por algum problema, uma luta, e deixa com que aquela luta ou aquele problema, aquelas situações, venham interferir na sua fé, a ponto deles tentarem, inclusive, servir a Deus com tristeza, com amargura, trabalhar na reunião, por exemplo, né? Não fazer mais as suas escalas, não atende mais o povo, ou fica indiferente, sabe? O povo, a reunião, o propósito de fé. E claro, Deus não aceita jamais um serviço com tristeza. Para que isso não aconteça, para que você e eu, que fazemos parte da obra de Deus, não venhamos cair neste erro de tentar servi-lo com tristeza, com angústia, com amargura, nós temos que viver a fé. O segredo é viver a fé todos os dias. A fé de servir ao Senhor com alegria, independentemente da situação, seja ela boa ou má, seja ela de dificuldades ou de oportunidades. Veja só o que diz a palavra de Deus na epístola de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. O Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo, olha, eu estou servindo a Deus e os que são de Deus querem servir a Deus, agradar a Deus através das pessoas que fazem parte da sua obra, porque o povo representa Deus. Como nós, servos de Deus, representamos o próprio Deus para o povo. É o que nós vemos nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento, como também nos Evangelhos e nas Epístolas. E ele está falando aqui, olha, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes ou quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo aqui presente, ou bem ou mal. Então, todos nós teremos as nossas obras julgadas, né? Tudo que fazemos, tudo que falamos, os pensamentos que alimentamos, né? Tudo que você e eu decidimos alimentar, fazer, teremos que dar conta e seremos recompensados ou não. E é isso que o Espírito Santo deixa claro através dessa passagem, que Paulo tinha essa consciência de que tudo que ele fazia, que tudo que nós nos propomos a fazer para Deus deve ser feito com alegria. A palavra servir, ela está associada à obrigação, imposição, né? Contrariedade. Essa é a verdade. Por isso que muita gente não gosta da palavra servir ou servo, mas essa é a posição mais honrada que o ser humano possa assumir, que é servir ao Altíssimo. Por isso, as pessoas na nossa sociedade, né, no mundo secular, dificilmente querem servir. Quando o fazem, não servem com satisfação e muito menos com alegria. No entanto, não é assim que o Altíssimo espera ser servido pelos seus filhos e servos. Não. Ao contrário, ele deseja que seus filhos e servos façam a sua obra com espírito espontâneo,
grato, felizes todos os dias da sua vida, servindo a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente dos erros ou dos acertos pessoais e dos outros, mas servir a Ele com alegria, com fé, com prazer. É isso que Deus espera dos filhos e servos. Tem gente que está tentando servir a Deus sem ser antes filho, e por isso fazem como por oposição, a obrigação ou por imposição, empurrados, né? Cobrados pelos outros. Mas quem é filho serve ao Pai e ao Senhor com alegria. A estes, meu amigo, ele aceita o serviço e abençoa, né, no ganho de almas. Porém, ele reprova os que o servem de maneira forçada, triste, empurrados. Por isso, atenção, obreiros, somente quem realmente conheceu a Deus verdadeiramente pode servir com fé, com alegria, com felicidade e amor. E a prova estão aí, 45 anos que completamos neste sábado de uma jornada que exige diariamente renúncia, sacrifício, dedicação, devoção, gratidão, fidelidade, amor. Só quem realmente nasceu de novo, só quem realmente recebeu o Espírito de Deus permanece. Aqueles que ficaram caídos, né, pelo caminho é porque nunca foram filhos ou, se foram, infelizmente, foram ingratos. E Deus não impõe a sua vontade a ninguém. Por isso, o servo verdadeiro tem disposição em agradar ao Senhor. E isso é resultado da transformação gerada pelo novo nascimento através do batismo com o Espírito Santo. E essa é a razão pela qual nós temos que viver pela fé, a fé sacrificial, todos os dias, a fé de servir ao Senhor com alegria, independentemente da situação, seja ela boa ou má. Aí está o segredo da Igreja Universal, do sucesso dessa igreja que iniciou lá no Calvário, quando o Senhor Jesus afirmou: está consumado. A nossa fé está alicerçada, fundamentada na palavra do Deus vivo. E essa palavra é a escritura de garantia de que somos propriedade exclusiva sua. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, que é o seu corpo. Porque nós, como servos, e Ele, como Senhor, Ele atende todas as nossas necessidades. Por isso, vamos servi-lo com alegria. Lembra da pergunta? Quantas pessoas têm sido reprovadas por Deus por estar tentando servi-lo insatisfeitos? Muitos. Então, vamos servi-lo com alegria, porque é uma honra, é um prazer servi-lo. Está no ar o seu programa Obreiros em Foco. Bispo Irlan, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Bispo Júlio. Boa noite a todos. Eu estou aqui prestando muita atenção ao que o senhor está falando sobre o julgamento, né? Vai haver o tribunal de Cristo, o julgamento dos salvos também, dos servos. Vai haver o grande julgamento do juízo final, mas também os servos serão julgados para receberem os seus galardões de acordo com o que eles fizeram aqui. Então, se eles fizerem de qualquer maneira, se eles fizerem o pior, eles serão reprovados. E, de uma certa forma, o servo precisa ter entendimento e consciência disso, que a sua vida aqui, ele já vai estar sendo aprovado ou reprovado, porque a nossa vida, aquilo que nós fazemos é uma oferta, e Deus aceita ou não aceita a nossa oferta. Por isso devemos fazer tudo com alegria, quer dizer, com fé. Quando a gente está na fé, a gente vence as tristezas, as decepções, as dificuldades, os acidentes, as catástrofes, tudo, né? A guerra. É isso aí. Bem, na central de atendimento, o Bispo Irlan está aqui em estúdio para responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp. E aí na central nós temos o pastor Adriano, Bispo. Oi, Adriano. Boa noite, seja Bispo. bem-vindo. Ele faz parte do grupo da saúde, ele está na central com uma equipe de auxiliares,
levitas e esposas de pastores aqui do Templo de Salomão, à sua inteira disposição, através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Adriano, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo Júlio, boa noite, Bispo Irlan, boa noite a todos que acompanham essa programação. Nós estamos aqui na Central à inteira disposição dessa pessoa que está acompanhando o programa. Ela quer uma ajuda, ela quer um auxílio, uma palavra, ela pode ligar, nós vamos estar aqui atendendo essa pessoa, Bispo. Você que precisa de resgate, você que serviu a Deus com tristeza e foi reprovado, foi apagando, né, o espírito em você, a chama da fé, e você está aí agora confuso, depressivo, triste, irritado. Liga para a gente, nós vamos enviar o resgate ao seu encontro, porque amanhã é o domingo da decisão. Amanhã nós vamos participar da Santa Ceia, do fogo, e você vai entrar em aliança com Deus. Você que não tem, você entrará. E você que já teve uma aliança com Deus, você vai, então, renovar esta aliança. Vai ser, certamente, um dia memorável na vida de milhões de pessoas que estarão conosco. E como comemoramos hoje 45 anos, gostaríamos, já no início do nosso programa, exibir esse primeiro episódio, né, sobre essa celebração tão importante. Acompanhe. A Igreja Universal está hoje em 142 países. Cada uma dessas bandeiras representa um país onde a Igreja Universal já chegou levando esta mensagem, que representam cerca de 70% das nações do mundo. Nós temos fé que em breve vamos chegar a 100%. Toda história tem sua primeira página. Não importa seu tamanho, o nosso hoje começou lá atrás. Um dia eu disse, se o autor dessa palavra é verdadeiro, então vai ter que acontecer comigo, porque eu vou deixar tudo. Virei as costas para o meu futuro. Virei as costas para a minha vontade e disse, eu vou. Muitos disseram, você é maluco. Sim, mas eu sei o que estou fazendo. Eu tenho convicção do que eu estou fazendo. E eu saí pelo mundo a pregar isso aqui. Olha, falar da Igreja Universal do Reino de Deus, nos 45 anos da Igreja Universal, é falar de fé. E que tipo de fé? Uma fé prática, uma fé que funciona, uma fé que traz resultados. Porque a fé, ela tem que trazer resultados. A verdade é essa. Quando começamos aqui, eu lembro que a gente vinha de Fusquinha, com caixa de som, era tudo difícil, muito difícil. Nós começamos no meio da sujeira. Por quê? Quanto maior a dificuldade, quanto maior a miséria, quanto maior o problema, quanto maior a doença, maior é a luz de Deus, mais evidente é o poder de Deus. Essa fé surgiu de uma revolta contra o sofrimento, a dor, principalmente daqueles que não têm recursos, não têm com quem contar, nem mesmo com uma fé tradicional como a sua religião, que não traz solução. A exemplo do que aconteceu com o bispo. Ele se revoltou contra aquela situação de ver a sua filha, né, em um estado grave e impotente, sem poder fazer nada. Mesmo tendo garantias por ter 2 trabalhos públicos, que poderia amenizar o sofrimento daquela criança que viria a ser uma adolescente, depois uma mulher adulta, mas que sofreria pelo fato de ter nascido com problemas congênitos de saúde. Ela não tinha garganta, o céu da boca não existia, ela só tinha uma bolinha aqui no meio, bem na ponta do nariz. Eu me lembro um dia, quando ela engasgou, quando a Esté chorando me dá aqui a criança, eu levei pro... Oh, meu Deus,
em nome de Jesus. E ela voltou à cor normal, porque ela já estava roxa no último segundo da morte. Ele abriu mão, ele decidiu abrir mão de tudo, da sua segurança, dos seus 2 trabalhos, para dar às outras pessoas a oportunidade de conhecer o Deus que ele cria, o Deus que ele servia, que tinha poder e tem poder para agir na vida daqueles que não têm recursos, que não tem ninguém, que não tem nada, mas que tem fé. Mas que essa fé tem que ser despertada e a revolta é o elemento principal e direcionada ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia, e não a um Deus criado, inventado por filosofias ou religiões, homens no caso. Em nome de Jesus. Não, a enfermidade, o câncer, sai agora! Estão prontos para negar o erro, a mentira e andar na verdade? Estão prontos? A fé da Igreja Universal do Reino de Deus, desde o seu início, sempre foi uma fé do tudo ou nada, ou é ou não é. Quando o Bispo Macedo começou o trabalho foi fundamentado nessa fé. E isso fazia com que a Igreja Universal se destacasse de todas as outras igrejas. A fé, minha amiga, meu amigo, que faz arrancar de Deus as bênçãos, é aquela que você se entrega de corpo, alma e espírito. É tudo ou nada. É ou não é, pessoal? Tem que ser agora. Amém, pessoal? E aí é que nasce as pessoas que verdadeiramente agradam a Deus. É assim que Deus escolheu homens no passado. Amém, pessoal? No ano de 1980, não tinha Igreja Universal lá em Curitiba, no Paraná. Não havia Igreja Universal. E nós começamos a acompanhar, toda a família acompanhava a programação que vinha do Rio de Janeiro. Na época, o Bispo Macedo, Pastor Macedo, ele fazia o programa O Despertar da Fé. E quando a igreja abriu, quando a igreja inaugurou lá em Curitiba, então minha mãe e toda a família passou a frequentar a igreja. E a fé que nos foi apresentada, inclusive na época, era o saudoso bispo Renato Maduro, que inaugurou a igreja lá em Curitiba. Foi quando nós chegamos na igreja. E a gente viu, né, no trabalho da igreja uma diferença muito grande, porque o poder de Deus se manifestava de fato, de verdade, na nossa vida. Nós fomos curados, houve a transformação, libertação. O primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal, já me senti atraído por aquela fé. Era uma fé inteligente, uma fé que me levou a raciocinar, a perguntar, fazer perguntas. Perguntas para mim, perguntas para Deus, perguntas para a Bíblia. E essa fé fez toda a diferença na minha vida. A palavra de Deus, a Bíblia, tão falada, tão lida no mundo inteiro, só funciona na vida daqueles que agem essa palavra. Amém, pessoal? Aqueles que não basta que você acredite nela, não basta que você creia nela, não basta que você creia em Deus, é preciso você tomar decisões que só você pode tomar e ninguém mais pode fazê-lo por você. Essa fé contagiante, essa fé impactante que tem, digamos, sustentado a nossa vida, que transformou a nossa vida e tem transformado a vida de milhares e milhões de pessoas em todo o mundo. E a Igreja Universal hoje é o que é por causa daquele fundamento. Quando há 45 anos atrás, talvez o Bispo Macedo nem tivesse uma ideia da grandeza da revelação que Deus lhe havia dado, mas é a base da Igreja Universal do Reino de Deus até hoje. E é essa fé sobrenatural que conduz com maestria o destino de quem a assume, materializando a palavra de um Deus vivo. Essa fé sobrenatural nos faz ir além de todos os limites.
Quando você tem fé na palavra de Deus, você recebe de Deus, do Espírito Santo, o título de propriedade sua, pessoal, de tudo que Deus promete na sua palavra. Está escrito. O que está escrito passa a fazer parte de você. Contamos com as orações de todos vocês, contamos também com o apoio, o patrocínio desta programação. Você pode ter certeza, Deus não é injusto para esquecer o que fazemos. É impossível que Deus minta, é impossível que Deus nos poupe do sacrifício, porque é a materialização da nossa fé. Ele não passou o cálice nem mesmo do seu filho primogênito, né? O Senhor Jesus, que era o unigênito, hoje é o primogênito, porque hoje, através de Jesus, você e eu podemos também nos tornar filhos de Deus. E é impossível que Deus seja injusto de esquecer o que fazemos para Ele, como, por exemplo, patrocinar essa programação. Então, eu quero contar com as suas orações e também o seu patrocínio. Dentro das suas possibilidades, se torne um proclamador do telhado, para que possamos chegar às outras 52 nações que ainda não chegamos e aqui no Brasil possamos dar continuidade a esse trabalho espiritual e social que tem ajudado a milhões de brasileiros diariamente. E, claro, as suas orações é fundamental. Por isso, meu muito obrigado a todos os proclamadores do telhado, a todos os patrocinadores desta programação que tem levado vida e esperança, que tem levado as boas novas a milhões de pessoas, no Brasil e nos 142 países onde estamos estabelecidos. Comemoramos 45 anos. O Bispo Irlan já está na igreja há quantos anos? Eu estava fazendo as contas agora há pouco, eu cheguei com 14 anos. Hoje sou de 52, são 38 anos. 38 anos, mais do que eu. Estamos juntos, né? Chegamos aos 14 anos, estamos... Só que eu sou mais velho. Há 34 anos, o Bispo Irlan está há 38 anos. E você? Quantos anos você já está na fé, seguindo o Senhor Jesus, por meio dos ensinamentos práticos e inteligentes que a gente adquire através da Palavra de Deus e na Igreja Universal? Envia para a gente, deixa aí o seu comentário nas redes sociais, seja no Instagram dos Obreiros Universal Oficial ou no Facebook. Vamos à primeira pergunta? Vamos, estou pronto. Olá, Bispo, me chamo Richard, faço parte da Igreja Divina Esperança, faço parte do CPO. A minha pergunta é que só quem faz parte de uma igreja evangélica é de Deus? Boa noite, Richard, de Vila Esperança. Muito boa a sua pergunta, excelente pergunta, porque você pergunta, só quem faz parte de uma igreja é de Deus? Olha o que está escrito aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproximam, que vai se aproximando aquele dia. Aí eu vejo aqui uma anotação na Bíblia, de anotações do Bispo Macedo, que responde perfeitamente a sua pergunta, Richard, que diz assim, a igreja física tem papel fundamental na manutenção e no desenvolvimento da fé. Quando esta epístola foi escrita, muitos judeus estavam deixando de se reunir como antes, ou seja, nos primeiros dias depois da ascensão do Senhor Jesus. Os motivos dessa ausência eram o medo de se expor às duras perseguições da época e a recusa de alguns em se misturar aos gentios. Além disso, havia uma má influência daqueles que semeavam ideias de que não era necessário se reunir. Contudo, nenhuma circunstância é justificativa para que um cristão abandone o seu dever de congregar e deixe de receber instrução
e fortalecimento espiritual. É engano pensar que a participação nos cultos e o envolvimento nas atividades evangelísticas são dispensáveis, pois é assim que interagimos uns com os outros e nos estimulamos espiritualmente. Erra quem acredita que pode caminhar na fé isolado de todos, rejeitando a determinação divina e também a igreja, que é a noiva de Cristo. Então, eu penso, Richard, que nem todos que estão dentro das igrejas são de Deus, mas todos que são de Deus, eles querem estar congregando, porque a igreja é a fogueira, nós somos as brasas. Se a brasa ficar longe da fogueira, ela se apaga. E, Bispo Irlan, fica claro também que muitos fazem parte da igreja institucional, seja Igreja Universal ou outra denominação. A Igreja Universal não é uma religião. A Igreja Universal, ela ensina a prática da fé bíblica, da fé inteligente, da fé obediente aos ensinamentos do Deus vivo. Mas a Igreja Universal não é uma religião. Mas a denominação universal do Reino de Deus tem os seus membros. E tem gente que faz parte da denominação universal, mas ainda não faz parte do corpo de Cristo. Daí o porquê a gente se empenha tanto em a pessoa receber o Espírito Santo. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela se torna membro do corpo de Cristo. Ela se torna, então, membro da igreja de Jesus, né? Espiritual, não institucional. Por isso que amanhã vamos estar realizando a Santa Ceia. E quem faz parte do corpo de Cristo participa da Santa Ceia. Com certeza. Quem faz parte do corpo de Cristo, quem nasceu de Deus, quem é a igreja do Senhor Jesus, jamais deixa ou despreza a cerimônia que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, a Santa Ceia. Para que a gente lembre, né, do seu sacrifício e também venhamos nos autoanalisar e ver se realmente estamos sacrificando a exemplo do que ele sacrificou por nós. Agora, sacrifiquemos por ele. E amanhã, essa data vai ficar marcada na vida de milhões de pessoas. É o Domingo do Fogo com a Santa Ceia. O Domingo da Decisão, desculpa, com a Santa Ceia do Fogo. E você vai estar em Taipas, neste domingo, na estrada de Taipas, 3.782, logo às 7 horas da manhã, o bispo Eduardo Barbosa, que está sempre aqui também com a gente, no Obreiros em Foco, vai estar realizando a reunião e juntos estaremos às 9h30 da manhã e também às 18 horas. Quais são as cidades ali vizinhas que podem, então, o telespectador que não vive aqui em São Paulo, vive talvez em outro estado, mas tem um familiar, um conhecido, um amigo que vive ou em Taipas ou em cidades, né, ali vizinhas? O bairro de Taipas tem várias comunidades. É um bairro muito grande, mas tem Perus, que tem a Universal também, tem Pirituba, mas em Taipas nós temos várias comunidades e ali na estrada de Taipas, no Jardim Rincão, está a nossa Igreja Universal do Reino de Deus. Se você diz, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero fazer parte dessa igreja espiritual, então participe da Santa Ceia, independentemente dos erros que você tenha cometido, independentemente do seu conhecimento bíblico ser vasto ou não, a Santa Ceia é fundamental. Ainda no programa de hoje, nós vamos exibir a 4ª etapa da subida do pastor Gustavo ao Monte Carmelo. Eu pedi que ele fizesse 5 gravações em 5 diferentes tópicos e hoje ele vai estar abordando lá, desde o Monte Carmelo, a confiança na promessa de Deus, através da obediência, se sujeitando assim à vontade de Deus e não se entregando aos seus sentimentos, desejos ou pensamentos. Mas isso vai ser no final do nosso programa. Agora eu quero que você acompanhe essa matéria do grupo da saúde. Eu já volto falando com o pastor, aqui o coordenador do grupo, aqui no Templo de Salomão, o pastor Adriano, que está na central com equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores à sua inteira disposição através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Adriano, você já tem nomes de pessoas aí, não tem? Que Temos sim, bispo. Eu tenho aqui o caso da Patrícia. Adriano, daqui a pouco eu volto contigo. Vamos a essa matéria do teu grupo e eu já volto falando contigo.
2.125 pessoas alcançadas em mais de 469 visitas em hospitais do estado de Minas Gerais só no mês passado. – 166 pessoas batizadas no leito de dor, 1.826 pessoas trazidas à igreja, centenas de agentes doadores de sangue. Esse é o trabalho do Grupo da Saúde Universal, levar a vida. No último dia 10, diversos participantes tiveram a oportunidade de ter atendimentos como aferição de pressão e teste de glicemia. Um excelente trabalho que está fazendo hoje aqui na porta, pegando os membros da igreja, né? As pessoas têm que procurar ter esse cuidado de ter a pressão, igual está sendo tratada aqui a pressão e o batimento cardíaco. Eu vi aqui, eu vi a fila, né? Então eu perguntei o que é, disse que olhar a pressão, aí eu vi olhar a minha pressão. Que o conceito de saúde é um conceito muito mais global do que simplesmente algo orgânico, biológico. A saúde, a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde, ela inclui então o lado psicológico, o lado social e o lado espiritual. Então essas coisas elas estão interligadas. Muitas pessoas têm algum preconceito quanto ao trabalho de cura da igreja, no sentido de que ele retardaria um diagnóstico médico ou que impediria que as pessoas elas venham ir até o médico. Isso não é verdade. Então a gente está aqui justamente para ajudar nesse sentido, para desmistificar esse preconceito que as pessoas têm e aliar ao cuidado na saúde, né, a alimentação, ao uso das medicações de uso contínuo quando necessários, os acompanhamentos das comorbidades com a fé do paciente. Essas coisas elas não se excluem, elas se ajudam. Aqui o que a gente faz hoje nesse atendimento é também, de certa forma, uma prevenção. Aqui a gente descobre muitos pacientes que não sabem que tem algum tipo de diagnóstico e que tem alguma alteração que a gente descobre aqui. Claro, isso não vai dar o diagnóstico da doença nesse momento, mas vai ligar um alerta para o paciente fazer um acompanhamento. Então, medir com mais frequência a sua pressão, ver a sua glicemia, para ver se realmente está vendo essa alteração, a gente consegue, né, entrar com a medicação de forma mais precoce. Para dar um atendimento para os participantes da reunião, foram mais de 100 profissionais e voluntários da saúde, entre eles enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos. Em Minas Gerais, são 1.810 agentes do bem que levam palavras de fé aos enfermos, orações e socorro espiritual. Deus abençoe, pessoal. Nós estamos aqui, o GSU Minas Gerais, capital, em frente ao pronto-socorro do Hospital João 23 e toda a área hospitalar aqui do centro. Daqui a pouquinho nós vamos realizar o trabalho evangelístico. Alcançando, no geral, 25.446 pessoas este ano. Além disso, são 250 pessoas alcançadas pelo projeto Sorriso Saúde, que levam alegria à porta dos hospitais no momento de tristeza. O Senhor Jesus disse: estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Você também pode fazer a diferença na vida de quem precisa. Pastor Adriano, essa matéria está abordando o trabalho que foi feito aqui no estado de Minas, mas não apenas em Minas, em todo o Brasil esse trabalho tem sido realizado, essa atenção, né, às pessoas da saúde, né, aos profissionais da saúde, como também aos pacientes. Isso é diário, esse trabalho. Esse trabalho é feito diariamente, bispo, não só aqui em São Paulo, mas também em Minas Gerais, em todos os estados aqui do Brasil. Aonde há o Universal, ali também há um grupo da saúde, aonde esses agentes do bem-estar, eles têm sempre dado apoio a essas pessoas, têm servido essas pessoas e o trabalho tem sido, cada dia que passa, mais forte, porque nós temos alcançado muitas pessoas que estão sofrendo aí por causa dos problemas de saúde, como também devido à dificuldade que estão enfrentando aí nos hospitais. Muito bem. Tanto os pacientes, as pessoas que estão necessitando de cuidados, como também aqueles que prestam assistência, né? Como os profissionais da área da saúde, que precisam também de oração, de apoio, de orientação, uma vez que eles também têm problemas e precisam
desse apoio espiritual e também social. Qual é a maior necessidade do grupo da saúde atualmente? Bispo, a maior necessidade do grupo atualmente tem sido a gente agregar mais voluntários, né? Mais agente, porque quanto mais pessoas a gente tem, mais condições de alcançar aqueles que precisam, né? Então, atualmente, a gente está precisando mais de pessoas para ajudar a gente nesse trabalho, né? Esse profissional que nos assiste de qualquer lugar do Brasil, membro da Igreja Universal, que pode, então, se candidatar e se tornar um voluntário no grupo da saúde, qual seria a forma de contato? Bispo, ele pode também entrar através do Instagram, mandando mensagem para a gente, que é o @GSU Brasil. Temos também a nossa central de informações, que ela pode mandar também uma mensagem para a gente, que é o 11, né? 97959-3336. Ela pode entrar em contato com a gente vai direcionar ela até um pastor, um agente do bem-estar, para estar acompanhando e ela agregando aqui com a gente a esse trabalho do Grupo da Saúde. Ou na própria Igreja Universal, neste domingo, por exemplo, após a reunião, ela pode se dirigir ao pastor e ali entrar em contato com o coordenador do Grupo da Saúde na sua igreja, no seu bairro, no seu estado. Sim, aonde há uma Igreja Universal, ali tem o grupo, tem um agente, tem um coordenador, ela pode procurar que ali vai estar orientando e mostrando todo o trabalho que a gente faz através do Grupo da Saúde. Eu quero pedir a você que acompanhou essa matéria que ore pelos voluntários, né, pelos pastores, pelos obreiros que compõem o Grupo da Saúde, que precisam do nosso apoio, da nossa cobertura, né, em oração por eles, que lidam com pessoas, né, extremamente irritadas, doentes, depressivas, os especialistas que também precisam de atenção, de cuidado. Bem, Adriano, aí você já tem em mãos nomes de pessoas que ligaram pedindo resgate, que já vão estar conosco neste domingo. Eu tenho aqui, bispo, o nome de algumas pessoas que ligaram, o caso da Patrícia, aqui de São Paulo, da Zona Leste. Ela diz assim, está afastada, ela foi obreira, saiu por causa da vida sentimental e hoje está sofrendo muito. Ela ligou pedindo ajuda aqui para a gente. Temos também o caso do senhor Luiz Henrique, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele está afastado, com problema na vida financeira, a vida econômica está toda amarrada, está com depressão, mas estava bem quando ele estava na igreja, mas se afastou e tudo se amarrou e começou a ter problema. Então, Luiz Henrique, você sabe que a atitude que tomar, porque o senhor experimentou e viu o quanto o senhor estava firme, quanto o senhor estava ali na presença de Deus, buscando a Deus, priorizando a Deus, como as coisas estavam bom para o Senhor. O Senhor deve voltar neste domingo. Teremos aí a Santa Ceia, é a oportunidade dele estar voltando, bispo, para ele reconciliar com Deus e mudar essa situação. O dia é amanhã. Chegou a hora de você voltar. Não apenas o senhor Henrique, mas todos os que estão afastados. E você que nunca esteve na Igreja Universal, amanhã, no domingo da decisão, você terá a oportunidade de participar da Santa Ceia. Tome essa decisão de entrar em aliança com Deus e começar então a viver em novidade de vida. Todos os dias você toma decisões. Escolhas que determinarão os resultados de sua vida. E por falar em resultados, será que os que você tem visto refletem seus esforços, sua dedicação e até mesmo sua fé? Chega um momento que somente uma prova pode trazer o resultado e a transformação desejada. Neste domingo, 10 de julho, o Domingo do Fogo com a Santa Ceia. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Eu vou estar aqui às 7 horas da manhã com o Bispo Macedo e a nossa família, reunidos em espírito de oração, Viviane e eu, o bispo, a dona Esté, o bispo Renato, a Cristiane e os demais bispos, pastores, obreiros, levitas, às 7 horas da manhã e depois voltamos às 9h30 com o bispo Renato. E o bispo Irlan estará em Taipas. Em Taipas, neste domingo especial, o Domingo do Fogo, com a Santa Ceia do Fogo, domingo da decisão, 7 horas da manhã, 9h30, 3 da tarde, 18 horas, na estrada de Taipas, 3.000
782. E você que diz, eu queria saber o endereço, Bispo Irlan, Bispo Júlio, da minha igreja aqui na minha cidade, no meu estado. Você que está nos acompanhando de um outro país, você pode acessar agora o site oficial universal.org, universal.org, e ali você pode obter o endereço da Igreja Universal mais próximo à sua casa. Só que no Brasil são quase 8.000 templos e estamos estabelecidos em 142 países. Por isso não há desculpas para que você então fique de fora desse dia tão importante, o domingo da decisão, com a Santa Ceia do Fogo. Vamos a mais uma pergunta? Vamos, tudo certo, tudo preparado aqui. Meu nome é Rosana, sou da Catedral de Goiás e a minha pergunta é, em Apocalipse 17 fala sobre a queda da Babilônia e eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa Babilônia. Obrigada. Boa noite, Rosana, boa noite a todos vocês aí do estado de Goiás. Aqui no versículo 1 deste capítulo que você citou, diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Tem aqui na Bíblia, com as anotações do Bispo Macedo, algo muito interessante que vai te responder, Rosana. Exatamente assim, olha, a grande prostituta, esta é a primeira característica da Babilônia. Sabemos que a prostituição é a troca consciente de favores sexuais por dinheiro. Porém, às vezes a Bíblia usa essas palavras no sentido figurado para designar a prostituição espiritual. Ou seja, o abandono do primeiro amor, da fé pura e genuína e da fidelidade a Deus. A igreja primitiva nasceu pura e permaneceu assim enquanto era perseguida pelos imperadores romanos. Porém, o diabo mudou de estratégia, pois viu que, enquanto mais perseguia e matava os cristãos, mais eles cresciam em número e em fé. Ele, então, simulou a falsa conversão do imperador Constantino e o cristianismo se tornou a religião oficial em todo o território dominado por Roma. A partir daí, a igreja mergulhou na era das trevas, ou seja, deixou de seguir o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus e por seus apóstolos e se tornou um sistema religioso cruel e profano. Então, aqui o Bispo Macedo, ele mostra o que significa essa Babilônia e a queda da Babilônia que vai acontecer, desse grande sistema que contamina e que leva muitos à destruição. Porém, eu tenho aqui também o livro A Terra Vai Pegar Fogo. Eu li esse livro todo. E aqui, no capítulo 17 do livro A Terra Vai Pegar Fogo, está tudo muito bem explicado. Tanto você, Rosana, e todos que se interessarem em saber o que significa essa Babilônia, essa prostituta, vai ler aqui e vai ter realmente todos os esclarecimentos necessários. Ficou claro. Eu gostaria agora de chamar a sua atenção para o caso verídico da senhora Maria Lopes, ela que teve o seu filho viciado no crack e, infelizmente, ele chegou a perder absolutamente tudo, ficar literalmente jogado pelas ruas, não pela família, mas devido a esse vício maldito que tem, infelizmente, afetado a milhares de famílias. Mas ela conheceu o caminho do altar. E ela foi para o altar e você vai saber como hoje está este filho, que era considerado, inclusive pela própria família e pela sociedade, um caso perdido. Preste atenção nos detalhes. Meu nome é Maria Lopes da Silva e eu vim de Regeneração, Piauí.
em busca de uma vida melhor. Cheguei aqui em Teresina aos 16 anos. Estudei e comecei a trabalhar de serviços gerais. E com 22 anos casei e tive os 3 filhos. E um deles era o Jodeilson, o caçula, aquele menino alegre, cheio de vida, que jamais imaginei que algo de ruim fosse acontecer na vida dele. Quando eu vim ter a ciência do que estava realmente acontecendo, aí o problema já estava mais grave ainda. Porque foi aonde a gente descobriu que ele estava no mundo mesmo das drogas mesmo, usando todo tipo de droga. Nós tivemos que sair do bairro que nós morávamos. Nós tivemos que sair de lá e viemos para um outro bairro, achando que o problema era o bairro. Só que o problema estava nele. Aí foi como a gente teve a iniciativa, falamos com a família e a família nos ajudou a colocar ele numa casa terapêutica. E por lá ele passou 1 ano, a gente pagando todos os meses, tirando daquele sustento que não podia e dando esse auxílio para ele. E quando ele saiu de lá, ele voltou a fazer a mesma coisa e pior, porque ele foi para o crack. E aí foi o fundo do poço. Eu até então não conhecia a igreja. Eu queria lutar com a força do meu braço, achando que eu poderia resolver aquela situação, achando que aquilo dali ia passar, só que estava cada vez mais aumentando a situação dele. Ele chegava todo sujo, passava de 2, 3 dias sem vir dentro de casa. E aí o meu sofrimento era muito maior. Por quê? Porque qual é a mãe que vê o seu filho num sofrimento e não sentir nada? Você se sente impotente. E aí foi então que eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Eu creio que foi o próprio Deus, porque nesse dia ele já estava com 3 dias que ele não vinha dentro de casa. E aí foi num domingo à tarde, 3 horas da tarde. Eu saí de casa aleatoriamente, não sabia onde ele ficava, não sabia com quem ele estava. Eu saí aleatoriamente e fui para esse bairro, próximo da casa que eu morava. E lá nesse lugar, lá estava tendo um ponto de oração, que era da Igreja Universal. E aí eu vendo as obreiras, e elas falaram comigo, a gente está fazendo um ponto de oração e eu estou convidando a senhora, e se a senhora pode ir. E eu imediatamente fui, atendi esse pedido e fui para esse ponto de oração. E lá eu me sentei e fiquei ouvindo. Comecei a chorar porque eu estava sofrida, estava sofrendo, e comecei só a chorar, o núcleo inteiro, o ponto de oração inteiro. Mas quando eu saí daquele ponto, eu saí leve. E foi a partir daí que começou a minha caminhada na fé. Primeira coisa, fui batizada nas águas e depois fui batizada com o Espírito Santo. E aí a minha luta foi maior. Por quê? Eu já sabia o caminho. Então eu tinha que fazer algo a mais para Deus, para que Deus viesse a tirar ele daquele sofrimento. E o que foi que eu fiz? Fiz a fogueira santa, não olhei o valor, apenas eu ia fazendo aquilo que Deus ia me mandando fazer e colocando no envelope. E num certo dia à noite, ele chegou pedindo dinheiro porque ele queria pagar o traficante, porque ele disse que o traficante queria matar ele. Ele chegou todo alvoroço. Mãe, me arruma o dinheiro aí que o traficante quer me matar, me arrume. E eu disse, não, meu filho, eu não posso fazer isso. E aí, de imediato, ele saiu. Ele saiu, eu fiquei no portão orando por ele, pedindo a Deus que Deus conservasse a vida dele. E foi isso que aconteceu. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei desesperado, os traficantes querendo me matar naquele dia. Eu cheguei pedindo minha mãe o dinheiro que ela estava juntando.
Eu via chegar muitas vezes, minha mãe estava lá ajoelhada, orando por mim. Eu pedi à minha mãe um valor, mas só que ela disse, não, eu não vou te dar esse valor, esse dinheiro não pode ser te dado. E aí eu saí dali revoltado, saí com raiva. Demorou pouco, quando eu saí dali, eu fui fazer um assalto para me conseguir esse valor para o traficante. E foi a hora que eu fui preso. Aí no dia que ele foi preso, ele foi para a casa de custódia, né? E lá envolveram ele numa confusão lá que quiseram matar ele. Mas como eu já tinha subido no altar, já tinha feito o sacrifício por ele, Deus já estava agindo, que não deixou ele se envolver com o problema que estava acontecendo lá dentro. Mas naquela situação ali, só era Deus para me livrar daquela situação. Porque aos olhos humanos, aquela situação ali não era para mim estar hoje aqui. Mas Deus botou a mão. E aí eu fui transferido de um presídio para outro presídio. Um presídio longe, ficava em Esperantina. E minha mãe, como a nossa condição era difícil por conta da vida que eu vivia, ela ia me visitar em 15 dias, mas ela nunca deixou de usar a fé dela. Ela levava o óleo para mim, levou a Bíblia para mim, e eu comecei a usar minha fé. Comecei a pedir a Deus uma oportunidade. E Deus viu minha intenção. Até que então, eu com 6 meses já de cadeia, uma noite eu dobrei meu joelho na cama de cimento, e eu me ajoelhei e pedi a Deus uma oportunidade. E foi tão forte lá dentro da cadeia que ele fez um propósito dele mesmo lá dentro da cadeia, que a minha filha ia casar no dia seguinte. E ele saiu um dia antes, todo mundo achando que ele não ia assistir o casamento da minha filha. E ele saiu um dia antes, por esse propósito que ele mesmo fez lá dentro com Deus. Mas por causa do voto que eu já tinha feito lá atrás, né? E aí, quando ele saiu, ele viu que aquele era só o caminho, que era seguir a fé, me acompanhar, e eu convidando ele, e até que ele começou indo para o grupo jovem. Começou indo com os jovens, começou se envolvendo com os jovens, e aí ele foi gostando e foi começando, agindo a própria fé dele. Foi aí que aqui fora eu comecei a pegar firme, comecei a lembrar do que eu já tinha passado e comecei a buscar a Deus. Como eu já tinha feito várias tentativas nos altares errados, tive um momento de ganhar dinheiro fácil, prostituição, passar por cima dos outros para querer ter um privilégio maior, um algo a mais maior, dinheiro maior, buscando em altares errados. Mas quando eu saí daquela cadeia, busquei a oportunidade com Deus e Deus me deu, eu comecei a procurar Deus, o altar certo. O Jodeilson hoje, ele é um menino alegre, abençoado, um novo homem, uma nova criatura, um homem abençoado. Casado no civil, casado nas bênçãos de Deus, como uma mulher de Deus. E hoje ele tem um filhinho também. Deus não faz as coisas pela metade. Deus, ele faz por completo. Através do altar, eu alcancei muitas conquistas, mas a minha maior conquista foi o Espírito Santo dentro de mim. Esse fogo dentro da Senhora Maria a capacitou a seguir lutando, não por uma melhora, mas também pela transformação e salvação do seu filho. Por isso, priorize o Espírito Santo nesta fogueira santa. Se você não tem o fogo de Deus, que é essa força, esse poder, essa disposição, essa definição, priorize. Se você já o tem, então você pode priorizar uma área da sua vida que está apagada. O dia é amanhã, Bispo Irlan, quando milhares de pessoas poderão subir no altar e se apresentar como o próprio sacrifício voluntário e entrar em aliança com Deus ou renovar a sua aliança através da Santa Ceia do Fogo. Quando Elias orou e ele consertou o altar e ele fez a oração, então o fogo desceu. Desceu sobre o altar do sacrifício. E cada pessoa, neste domingo, será o altar do próprio Deus. A vida dela será o altar, a vida dela será o sacrifício, e esse fogo, que é o Espírito Santo, descerá sobre ela. E a resposta de Deus, que é esse fogo, estará nela. E os outros que estiverem assistindo hão de dizer:
o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Todos verão a diferença entre antes e depois. Bem, ele restaurou o altar, ele colocou sobre o mesmo que o povo mais precisava, inclusive ele, que era a água e a alimentação, assim o sacrifício, a dependência de Deus, e então ele orou. E aí o fogo caiu. Vamos fazer a nossa parte. Você já foi devidamente instruído à luz da palavra de Deus como fazê-lo, de forma bíblica, voluntária e inteligente, para então ser possuído pelo Espírito Santo e ser o próximo caso verídico a ser exibido aqui no programa Obreiros em Foco ou na programação da Igreja Universal. Bem, Adriano, você aí na central, por favor, traga os nomes das pessoas. Eu sei que você quer ler mais nomes, mas venha para cá, vamos orar, porque agora nós vamos lá a Israel, nós vamos ao Monte Carmelo com o pastor Gustavo falando sobre essa quarta etapa tão importante que você não pode negligenciar. Acompanhe. Nós estamos aqui na quarta e penúltima etapa do processo para a materialização, para a manifestação do poder de Deus, para que o fogo ele venha descer, para que o poder de Deus venha se manifestar. Depois dos 3 passos, e se eu fizer tudo o que Deus tem me orientado, eu serei revestido, a pessoa será revestida da confiança. Ela tem que ter confiança de que tudo o que ela fez de acordo com a direção de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Ela sacrificou, ela se revoltou, ela decidiu a fazer tudo aquilo que Deus a orientou. E agora, ela precisa ser revestida da confiança, da certeza de que Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós iremos consagrar este azeite para que você seja revestido, fortalecido, seja cheio desta confiança, crendo que o poder de Deus, que Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós consagramos este azeite para que todos aqueles que receberem esta unção, meu Pai, venham ser cheios da confiança, da certeza de que a Tua promessa irá se cumprir, de que o fogo se manifestará e o Teu poder irá transformar, irá realizar, irá fazer aquilo, meu Pai, que já está predeterminado pela Tua palavra. É o que nós determinamos em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe. Nós iremos para a última e final etapa do processo, para que o fogo, para que o poder de Deus venha se manifestar, assim como se manifestou aqui no Monte Carmelo. Deus abençoe. Força. Bem, a oração foi feita. Eu tenho certeza que a água que você tinha aí preparada também para o momento da oração está abençoada. Pode bebê-la. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Adriano, as suas considerações finais? Bispo, todas as pessoas que ligaram na central de atendimento estão tendo oportunidade agora, neste domingo, através dessa Santa Ceia, de reconciliar com Deus, a Santa Ceia do Fogo. E você vai se encarregar de fazer chegar a elas o resgate em seu estado, aí onde vocês estão, e certamente você estará participando brevemente aqui do programa Obreiros em Foco. Bispo Irlan? Vai ser um domingo muito especial, esse dia 9 de julho, dia em que a Igreja Universal completa 45 anos. Eu tenho certeza que este domingo vai marcar a vida de todos que estiverem presentes na Santa Ceia do Fogo. Eu creio. Nos veremos na Iurde ou nas nuvens.